Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre um dos milagres que Eliseu realizou em sua vida. E é um milagre que eu precisei destacar por conta de algumas mensagens meio esquisitas que eu ouvi em relação a esse texto. E como a gente já tem visto que a gente precisa entender os milagres proféticos do Antigo Testamento dentro de um contexto em que o profeta precisava mostrar que ele tinha autoridade vinda do Senhor e que a sua palavra deveria ser ouvida e que a sua mensagem era uma mensagem contra a idolatria do povo, é preciso que a gente estude esses textos para que a gente compreenda dentro desse contexto o que eles significam e assim tentar quebrar um pouco a ideia que tem sido colocada sobre eles. O texto se encontra em 2 Reis capítulo 4, nos versículos 1 a 7. E esse texto ele vai contar a história de uma viúva, uma mulher de um dos discípulos dos profetas. Esse discípulo havia morrido e essa viúva se chega a Eliseu e conta o seu drama. Ela vai relatar que teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Note, a gente já falou várias vezes que para o povo de hebreu, uma mulher ela dependia da figura masculina para poder sobreviver. Então, para uma mulher que não tinha um marido, perder os seus filhos, independente de por que motivo fosse, e nesse caso seria para a escravidão, ou seja, eles não teriam uma renda, ela ficaria completamente desamparada. Ela não teria condições de se manter. Então, Eliseu chega e prepara um cenário para ela, para que ela possa, então, ter uma sobrevivência. Qual é esse cenário? Ele pede para que ela diga para ele o que ele tem, o que ela tinha em casa. E ela fala que não tinha nada a não ser uma vasilha de azeite. Então ele chega e fala, muito bem, você vai pegar vasilhas emprestadas com todos os seus vizinhos. Pegue muitas vasilhas, peça muitas vasilhas. Ele não fala assim, pegue algumas vasilhas, ele fala, pegue muitas vasilhas. E depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Note que o autor, no caso, Eliseu, ele não vai chegar e dizer para aquela mulher que todas as vasilhas seriam cheias. Ele apenas vai falar que ela deveria encher as vasilhas e conforme as vasilhas fossem enchendo, ela deveria separá-las. A mulher não sabia quando parar. Só que ele tinha falado, olha, separe muitas vasilhas. E então o que o texto vai dizer é que ela foi e começou a falar com os vizinhos e pediu as vasilhas, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. E aí o milagre que aconteceu foi que conforme ela ia derramando o azeite daquela vasilha que ela tinha, os vasos e potes e receptáculos que ela tinha conseguido com seus vizinhos iam enchendo e ela ia separando, ou seja, aquele azeite ia correndo conforme ela ia enchendo as vasilhas. O azeite não terminava de correr. Então ela foi fazendo isso, fez isso até que todas as vasilhas fossem cheias, e quando ela encheu a última e ela pede mais uma e os filhos falam que não tem mais nenhuma, o azeite para de correr. Muito bem, qual é o problema desse texto? É que eu tenho ouvido alguns pastores pregarem em cima desse texto, dizendo que as pessoas deveriam ter fé e depositar a sua fé na igreja, dando as suas ofertas, para que dessa forma elas, pela fé, recebessem a bênção da fluidez do azeite nas suas vidas. Ou seja, quanto mais elas dessem, mais elas demonstrariam essa fé e receberiam mais em troca. E esse mais estaria representado no fato de que a mulher teria buscado vários receptáculos, vários frascos, vários tonéis, etc., para poder armazenar o azeite.
e que, portanto, a fé dela seria demonstrada pelo fato de que ela teria conseguido muitos frascos. Cabe notar também uma coisa, o texto não diz que a mulher enriqueceu por conta disso. O que o texto vai dizer quando ela contou ao homem de Deus o que aconteceu vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Ok. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Poderão viver. Não vocês vão ter a melhor casa no final da rua, vocês não vão ter o carro do ano, não é isso. A ideia do texto que Eliseu garantiu àquela mulher e aos filhos que eles iriam sobreviver àquela cobrança que havia sido feita para que os filhos fossem escravizados, essa dívida seria quitada, e dali para frente eles poderiam viver da venda do azeite que haviam conseguido. Eles não precisariam se sacrificar para poder manter a sua subsistência. Mas isso não significaria que eles não precisariam parar de trabalhar, porque eles teriam que vender esse azeite de alguma forma. Então, qual é a lição que fica para nós? Se a gente perceber que Eliseu pediu para a mulher que ela fosse buscar essas vasilhas de azeite pela cidade, a gente nota que a ideia era que o milagre fosse público, que as pessoas da sua região entendessem que Eliseu estava ali, estava, entre aspas, aprontando alguma. Então, a ideia, novamente, desse milagre era que o povo reconhecesse que a autoridade de Eliseu para falar em nome de Deus a partir de um milagre que todos ficariam sabendo, porque a comunidade toda emprestou frascos e panelas para que a mulher pudesse deitar o azeite e depois vendê-lo. Então, a publicidade do milagre de Eliseu e o fato de que Eliseu garantiu a subsistência àquela mulher e de forma que ela conseguisse pagar a dívida e impedisse que seus filhos fossem escravizados que é a lição da história. Essa história não tem nada a ver com oferta monetária, não tem nada a ver com oferta à igreja. Ele tem apenas a ver com um homem de Deus novamente realizando um milagre para que a sua autoridade como um profeta do Senhor fosse compreendida e assim a sua palavra fosse ouvida pelo povo de Deus. Não caia nas mensagens enganosas que estão sendo pregadas por aí. Apenas confie no Senhor e Ele atenderá o seu coração, os desejos do seu coração de acordo com a sua vontade. Paz e graça. Que Deus os abençoe.